Sábado, pessoal. Vamos para o nosso estudo da lição número 2, continuando aí o percurso no livro de Gênesis, que é o nosso tema para esse trimestre. E se alguém puder me ajudar com o título da lição e o verso para hoje, e puder compartilhar a leitura. A queda. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Perfeito. A lição dessa semana vai se concentrar no segundo episódio na sequência do processo da criação. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia integram um todo, em termos de informação, relativo a um período da história em que a humanidade não só foi criada, mas vivia dentro de um lugar paradisíaco chamado Jardim do Éden. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia dizem respeito ao jardim. Do 4 em diante, na continuidade do livro de Gênesis, a gente vai para um outro percurso da história humana, que é a vida humana fora do jardim. Portanto, é icônico, né? É um aspecto bastante peculiar esse texto de Gênesis 1, 2 e 3, esse conjunto de Gênesis 1, 2 e 3, por conta desse detalhe de que a gente está olhando para dentro do jardim. Quando se fala especificamente da abordagem do capítulo 3, ou seja, a queda do ser humano, a entrada do pecado no mundo, há alguns aspectos importantes desse texto de Gênesis 3 que vale a lembrança, vale o foco, para a gente entender uma série de questões pertinentes não só ao modelo bíblico, ao que vem para frente na história bíblica, como também à própria condição do ser humano hoje, a natureza humana na forma como a encontramos hoje, e os paradigmas desses problemas que visualizamos na natureza humana, presentes em algumas frases, em alguns aspectos da descrição do Éden, da descrição do Jardim do Éden. Quando a gente abre o capítulo 3 e inicia a leitura, é óbvio que algumas coisas vêm à mente, né, algumas coisas vêm à tona em relação ao que estava escrito no capítulo 2 de Gênesis. A abordagem do capítulo 2 de Gênesis traça alguns elementos de paradigmas da criação. Entre esses elementos, a gente encontra a forma como o ser humano foi criado. No capítulo 1, a gente tem a criação do ser humano, mas a forma, a descrição da criação está no capítulo 2, quando o texto aborda o fato do ser humano ter sido feito literalmente com as mãos de Deus, a partir de um boneco de barro, e Deus sopra nas narinas fôlego de vida. A partir do momento que a gente lê essa descrição, aparece ali um referencial dessa criação, que é o ser humano foi feito alma vivente ou ser vivente, depende da tradução que a gente tiver da Bíblia, e a palavra por trás disso é nefesh. Essa expressão que aparece ali traz um aspecto da integralidade do ser humano e da unicidade do ser, no sentido de o ser humano ser um ser uno e indivisível. E é importante essa descrição porque ela vai aparecer em contraste com o que a gente encontra em Gênesis 3 na proposta de Satanás. A ideia da criação em Gênesis 2 é de que a vida é um dom de Deus. O ser humano sem a vida não passa de um boneco de barro e, portanto, só há 2 paradigmas possíveis na criação: ou o ser humano existe com vida, ou ele inexiste e, portanto, a vida se esvai. Não há nenhuma fase distinta dessa ou nenhum modelo de existência distinto desse em Gênesis 2. Uma outra coisa interessante na abordagem de Gênesis 2 é que o ser humano é criado plural. Gênesis 2 descreve a criação de Eva, e ao descrever a criação de Eva, estabelece um outro elemento também paradigmático e referencial em Gênesis 2. Eva foi criada idônea a Adão. Eva foi criada em condição de como igual. E isso não tem a ver com igualdade estrutural, mas igualdade no sentido das competências disponíveis dentro do jardim, da liberdade ou livre-arbítrio existente dentro do jardim e a autonomia do ser. Ou seja,
Embora Adão e Eva fossem uma família, fossem um casal, cada um deles era uma individualidade plena, no exercício pleno dessa individualidade. E, nesse sentido, a idoneidade faz como referencial um processo de igualdade de condições dentro do Éden. Porém, há um detalhe importante nesse texto, que é a integridade e a inteireza do que significa os dois estarem juntos, o que vai aparecer no final do capítulo 2, quando o texto de expressão de Adão em função da criação é: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Essa expressão de unidade que aparece no final da criação da mulher e no encontro dela com o homem, essa descrição mostra a inteireza da divindade, que é, de certa maneira, a semelhança representada na inteireza do ser desses dois. O que significa dizer que esses elementos de referência da criação do ser humano, no capítulo 3, de alguma forma serão afetados pelo episódio que ocorre lá, pela cena e pela consequência da cena que acontece no capítulo 3. Quando a gente abre o capítulo 3, ele inicia de um jeito bastante interessante, porque inicia com uma referência descritiva de um artigo, e a lição faz referência, inclusive, a isso, o destaque que é dado em Gênesis 3 para a introdução do modelo de uma figura que aparece em Gênesis 3 como protagonista do capítulo, que é a serpente. E essa é uma expressão interessante de referência que o capítulo 3 estabelece, mas a serpente, e esse artigo definido, a serpente, ele é bastante curioso, porque quando você vai a João e olha o Cristo em João, ele também é definido com um artigo da mesma maneira. No princípio era o verbo estava com Deus, e aí vem uma expressão, e o verbo era Deus. E essa expressão do verbo era Deus, ela está com um artigo, ho theose, ela está com uma expressão definida ali, exatamente com o destaque que a serpente tem no capítulo 3. Porque ela também aparece com um artigo definido, o que dá um destaque bastante acentuado a essa figura. A razão para esse destaque é óbvia quando a gente lê o capítulo, por conta do protagonismo de Lúcifer, ou de Satanás, nesse momento da cena. Toda a cena que se passa no capítulo 3, ela começa com um embuste, um disfarce. Satanás, reconhecendo que aparecer da forma como ele é para Adão e Eva poderia produzir algum tipo de distanciamento, até porque Adão e Eva conheciam a história do céu, Adão e Eva tinham em Deus uma referência do que havia acontecido. A própria árvore da ciência do bem e do mal era uma demonstração clara de que o único lugar aonde Satanás poderia ter acesso àquele casal era a partir daquela árvore. O que significa dizer que se Adão e Eva quisessem conviver com o jardim e viver no jardim sem nenhuma interferência de Satanás, eles poderiam fazê-lo. Bastava não ir àquela árvore. Bastava não se aproximar do único lugar onde ele poderia ter acesso aos dois. Quando Satanás se utiliza da serpente numa atividade inicial do que a gente chamaria no tempo atual de atividade mediúnica, quando ele toma posse dessa serpente e inicia um diálogo com Eva, na condição de uma serpente, obviamente tudo isso chama a atenção. Tanto chama a atenção pela fala, como chama a atenção pelo lugar. Afinal de contas, a serpente está na árvore da ciência do bem e do mal. Por algum motivo, Eva se aproximou dessa árvore. Não era pecado, não era proibido se aproximar da árvore, mas aproximar-se da árvore era colocar-se sob risco. De alguma forma, Satanás poderia ter acesso a eles a partir daquele lugar. E isso também é uma coisa interessante no capítulo 3, porque há um posicionamento físico de lugar, em contraste com o posicionamento físico de lugar do capítulo 2 e do capítulo 1. Deus plantou no centro do jardim 2 árvores.
a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Por óbvio, essas árvores não deveriam ser vizinhas uma da outra, porque senão não haveria jeito de Adão e Eva se aproximarem da árvore da vida sem se aproximar da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o fato de elas estarem posicionadas no centro do jardim, ainda que com algum distanciamento uma da outra, mostra que ir ao centro do jardim era um ato deliberado de demonstração de lugar. Por que é interessante observar isso? Lá no capítulo 2, no início dele, Deus estabelece um momento-tempo para adoração. Vimos isso na lição da semana passada, que é a criação do sábado. Esse momento adoração, ele tem um vínculo duplo, um que é pessoal, o ser humano com Deus, e o outro que é físico, que é o ser humano indo à árvore da vida no reconhecimento da dependência de Deus para ter vida eterna. E, portanto, a referência de adoração também é uma referência de lugar, não só uma referência etérea de tempo, e nem só uma referência pessoal do Cristo, mas também é uma referência de lugar. E isso fica nítido quando a gente olha o restante da Bíblia, porque tanto o santuário quanto o conceito de igreja no Novo Testamento oferecem exatamente essa dimensão, de que a adoração tem a ver com tempo, tem a ver com pessoa e tem a ver com lugar. Esses elementos físicos e lógicos da adoração estão presentes desde a criação. Em contrapartida, ir à árvore da ciência do bem e do mal é abandonar o lugar de Deus para ir a um lugar onde Satanás poderia ter acesso. E essa também é uma vinculação interessante com a história humana, quando a gente pensa na referência de ir ao mundo e sair do mundo, estar no mundo e não ser do mundo. Essas referências de tempo, lugar e pessoa vão estar presentes em vários textos da Bíblia. E isso é muito peculiar do capítulo 3. O fato é que Eva se aproxima da árvore, e quando se aproxima da árvore, o que a gente encontra ali é que Satanás se dirige a Eva com uma pergunta. E essa é a segunda coisa também interessante da forma como Satanás escolhe atuar nessa cena. Primeiro, ele escolhe um formato que não provocasse distanciamento, mas atraísse a curiosidade. Depois, ele escolhe uma forma, que é, em vez de conversar, fazer uma pergunta. Afinal de contas, se você faz uma pergunta, é deselegante não responder. O problema é que a pergunta que ele faz é uma pergunta estranha. Ele chega para Eva como se tivesse esquecido de algo, ou não tivesse compreendido direito, ou deixando um ponto de dúvida que talvez Eva não tivesse compreendido direito o que Deus falou. O fato é que ele começa com a frase, é assim que Deus disse. E isso também chama a atenção, porque ele desloca a atenção da árvore, desloca a atenção do mal em potencial que poderia estar ali, e foca em Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore que está no jardim. Essa inversão da pergunta, essa inversão na afirmação de Deus, Deus disse que podia comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal, essa troca de ordem obriga um diálogo, ou pelo menos provoca o diálogo. Afinal de contas, ela provoca a resposta que conteste a afirmação. Até aí, não haveria problema algum com Eva. O problema é que Eva resolve responder. Como a frase começou dizendo, é Deus quem disse, foi desse jeito que Deus falou. Ao Eva responder, na realidade ela está se posicionando em lugar de Deus para dar satisfações a respeito do que Deus disse. E esse foi o primeiro erro. O primeiro grande erro. Porque ao tomar o lugar de Deus para responder, na realidade Eva impede que Deus tome a frente e responda. Eva até poderia ter retornado a frase com uma pergunta, o que já soaria estranho, porque ela estaria falando com uma serpente. Mas o fato é que ela responde. Ela é provocada e responde. Não, não foi desse jeito que Deus falou,
Deus disse outra coisa. E ao tentar explicar o que Deus disse, é interessante que Eva amplia a descrição do capítulo 2, ao dizer para a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A resposta é pertinente, embora ela seja maior do que aquilo que Deus tinha dito. Deus disse para não comer, nunca disse para não tocar. São coisas que ela acrescenta à resposta. Independente desse acréscimo, o fato é que Eva abriu um diálogo perigoso, porque era tudo o que Lúcifer queria, a atenção dela. E a partir do momento que ele obtém a atenção, ele começa, de fato, o seu processo de distorção da verdade. Porque a próxima frase da cena, a próxima abordagem na cena, é uma afirmação categórica contra o que Deus disse. Porque essa afirmação faz sentido para Eva, pelo menos naquele momento, quando Satanás diz o que diz. Porque quando Satanás diz, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Porque faz sentido essa afirmação para Eva. Segunda coisa, por que Eva não se distanciou da árvore, uma vez que, primeiro, serpente não fala, segundo, havia uma ordem de Deus explícita de que não poderia tocar e nem comer do fruto, e se ela está diante da árvore e tem algo estranho acontecendo, isso deveria ser suficiente para ela entender que alguma coisa diferente estava ocorrendo que exigia buscar a Deus para entender. Mas ela não faz nenhuma coisa nem outra, permanece ali, curiosa e prestando atenção na fala e dialogando com uma serpente, o que seria por si só estúpido. Afinal de contas, serpentes não falam. Porém, a afirmação de Satanás, certamente não morrereis, atrelada a uma outra questão, Deus está escondendo de vocês alguma coisa que é importante, e nesse contexto de esconder, Deus não quer que vocês se igualem a ele. Essas coisas provocam em Eva uma nova visão a respeito da situação e das frases de Deus. Será que é verdade? E aqui há vários aspectos que levariam Eva a pensar isso. O primeiro deles é que a serpente está na árvore e não morreu. O segundo é que a serpente caminha por entre os frutos, portanto toca neles e não morreu. Além disso, a serpente tem um dom especial. Será que esse dom foi adquirido por estar na árvore, por tocar nos frutos, ou até comer do fruto? Todos esses elementos geram uma sustentação à afirmação de Satanás. Portanto, foi muito bem articulado o processo para despertar a dúvida e sustentar a dúvida. E é óbvio que Eva, observando essas coisas todas, começa a questionar: será que é verdade? Será que é realmente possível adquirir poderes novos e ter acesso a coisas que eu não tenho? E a prova de que Eva entrou nessa argumentação e passou a pensar dessa maneira é o que está no verso 6. Vendo Eva, ou vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Afinal de contas, se foi Deus quem criou, Deus não ia criar uma árvore que fosse ruim ou feia ou não fosse atrativa. Não seria compatível com Deus. E não seria compatível com a oportunidade do mal. Por exemplo, se Deus tivesse construído uma árvore da ciência do bem e do mal, asquerosa, com frutos que produzissem nojo, com um cheiro desagradável, se Deus tivesse feito tudo isso, não teria nenhum sentido chegar perto daquela árvore. Mas Deus criou tudo perfeito, então provavelmente essa árvore, como as demais do jardim, era muito bonita. Não murchavam suas folhas, seus frutos eram atraentes, tanto que a referência é essa no texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e aí vem uma terceira referência, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Portanto, de fato, ela entrou na argumentação
de Lúcifer, assumiu a dúvida em relação ao que Deus tinha dito e aceitou o que os olhos estavam mostrando. Aceitou o que viu. Ela viu que a árvore era boa e viu que a árvore poderia dar poderes ou alguma coisa diferente do que até então eles haviam recebido. Por isso ela toma do fruto, come e imediatamente vai até onde Adão está e também entrega para ele e diz: olha, aquela história de que a árvore mata não é verdade. Eu acabei de comer do fruto e estou aqui. E mais, a sensação é muito boa. Porque a sensação inicial é a sensação de liberdade, e aqui aparece uma coisa que é característica do ser humano pós-pecado, que é a sensação inicial que o agir no pecado produz em termos de satisfação e uma percepção de algo novo. O pecado não é algo, entre aspas, o que eu vou dizer, ruim. Ruim no sentido de o pecado é asqueroso. O pecado normalmente está atrelado a coisas que o ser humano ou gosta ou quer fazer. E a sensação inicial é uma sensação de prazer. Seja o prazer da descoberta, o prazer do rompimento dos limites, o prazer da própria estrutura do que está se fazendo em si. O problema com o pecado não é a fase inicial dele, que normalmente é atrativa e ainda produz esse tipo de sensações. O problema do pecado é o que acontece depois disso. No momento seguinte a isso. Quando a curva do prazer, da coisa agradável, etc., passa. O que aconteceu com os dois foi exatamente isso. Assim que comeram do fruto, aquilo que os cobria, que era a glória de Deus, se esvai. E eles já não se veem da mesma forma como se viam antes, porque já não são inocentes. Algo que aparecia lá na criação dos dois não está mais presente. E, portanto, eles sentem vergonha e sentem a nudez. E essa também é uma coisa curiosa, porque eles já estavam nus, porque só agora perceberam que estavam nus. Na realidade, não é uma percepção no sentido visual da nudez. É a percepção no sentido interno da nudez. Eles se sentiram nus e não se viram nus. E esse sentimento, obviamente, produz medo, estranheza, e principalmente quando cai a ficha de que o dia está acabando, de que eles vão ter que se apresentar diante de Deus nesta nova condição. E aí eles sentem uma outra questão que é medo, e se escondem. Outra coisa importante desse texto de Gênesis 3 é a atitude de Adão. O pecado de Eva produz em Eva uma condição, mas até então o pecado não está no mundo, está em Eva. Quando Adão peca, ele abre a possibilidade de que não tenha mais restrição ao mal. E essa é uma das razões pelas quais a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem também ele saiu. Não é Eva quem trouxe o pecado ao mundo, Eva trouxe o pecado para Eva. Adão trouxe o pecado para o mundo. E isso a gente vê um pouquinho mais à frente no texto, quando a maldição produzida pelo pecado é apresentada à terra por causa de Adão. Porque deste ouvidos à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. E aí vem toda a descrição das consequências para Adão e para o processo da vida na terra. Ou seja, a responsabilidade do pecado no mundo é de Adão, não é de Eva. Na sequência, o texto vai trazer as consequências do pecado para cada um dos atores dessa cena. E aí também é algo interessante de observar, a sequência do texto vai apontar Deus chegando ao Éden, e ao chegar ao Éden, Deus curiosamente chama pelos dois, como uma brincadeira de esconde-esconde de adultos. E, obviamente, Adão responde aonde está, que está escondido e teve medo, porque estava nu, e Deus entra na brincadeira, entre aspas, brincadeira. Quem é que te mostrou que você estava nu? Por acaso você fez o que eu disse para não fazer? Porventura você comeu da árvore que eu disse para não comer?
Óbvio que Deus já sabia de tudo isso, mas por que perguntou? A lição traz à tona, vocês vão reparar no estudo, uma questão que é a similaridade entre essa cena e a cena do juízo, ou de um juízo em um fórum, o juízo investigativo, por exemplo. E trazendo à tona essa questão de Deus perguntando e investigando, abre dois caminhos possíveis: o da culpa e da condenação, ou o da culpa e a abordagem de salvação. E é interessante que, na sequência do texto, depois desse diálogo de perguntas de Deus, em sequência, quando ele pergunta a Adão, pergunta a Eva, e aí se dirige à serpente, o interessante é que Deus não pergunta nada para a serpente. Ele pergunta para Adão e Adão transfere a culpa para dois lados, para Eva e para Deus. Ele pergunta para Eva e Eva transfere a culpa para a serpente, dizendo que a serpente a enganou. O que é verdade até certo ponto, mas não tudo. E aí ele vira para a serpente e não pergunta nada para a serpente, pela primeira razão. Serpentes não falam, portanto Deus não tem perguntas para fazer para a serpente. Se a serpente não é quem está falando, menos ainda Deus tem que dialogar com Satanás. Porque não há nada para ser dito e nada para ser conversado com Satanás. Porque a única função dele na cena inteira era fazer o que fez. Mas Deus dirige-se à serpente e diz outra coisa. E quando a gente chega ali no verso 14, então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aqui tem uma curiosidade interessante. A lição, inclusive, cita um texto do livro, tanto o livro Patriarcas quanto outras referências que a gente tem cruzadas com esse mesmo texto, de que essa serpente tinha características diferentes da que conhecemos hoje. As serpentes no Éden voavam. Imagina com suas cores e forma do brilho da sua pele, o sol incidindo sobre essas serpentes voando no jardim. E não eram asas quaisquer, né, para poder voar com aquele tamanho que as serpentes poderiam ter, não eram pequenas asas. Eu fico imaginando uma serpente do tamanho de uma sucuri, de médio porte, voando pelo jardim. Não é uma cena grotesca, é uma cena maravilhosa imaginar um animal com essa dimensão. Mas o fato é que aparece aqui uma referência do pecado neste animal. E a partir daí essas serpentes perdem a sua característica de voar e passam a rastejar, entre aspas, comendo pó pelo resto dos seus dias. Muita gente pergunta por que a serpente levou a culpa se ela foi simplesmente usada. Na realidade, essa é uma concepção superficial da cena. Os animais não têm conceito da sua própria identidade. E, portanto, o que acontece ali, na realidade, Deus recria a serpente e muda todos os seus instintos. Afinal de contas, daqui para frente, ela vai viver de outra maneira, vai andar de outra maneira. Portanto, houve uma mudança interna na serpente em termos de criação. A única razão para Deus mudar isso é simplesmente o fato de que ali tem uma marca que, para o resto da existência humana, todo mundo vai lembrar. Foi aqui que o pecado começou. Mas, tirada essa questão, a serpente não sofreu em absolutamente nada, porque Deus não fez a serpente sentir dor ou qualquer coisa do gênero para fazer essa alteração, ele simplesmente mudou o animal. O animal era de um jeito e agora passa a ser de outro. Mas o que acontece depois com os outros dois é diferente. Mas antes de Deus dizer o que vai acontecer de mal com Adão e Eva, o que Deus faz é apresentar salvação. Ele fez as perguntas, deu a oportunidade do reconhecimento da culpa e do erro, e antes que Adão e Eva respondam a essas perguntas no sentido mais pleno, Deus vai lá e apresenta para eles um caminho, uma saída para aquilo que era o resultado do pecado, que é o verso 15. Quando a gente olha para Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão de Gênesis 3,15 é a expressão da misericórdia de Deus substituindo o lugar do ser humano. Porque a descrição aqui é a promessa do Cristo que viria e com a sua morte e ressurreição definiria a questão da luta contra o mal, encerrando a história de Satanás.
E, de fato, é o que acontece quando Jesus vem. Por outro lado, essa inimizade que aparece no texto, tanto entre a serpente e a mulher, quanto entre o descendente a descendência da serpente com o descendente da mulher, vão ser reproduzidas no texto apocalíptico, lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, quando João descreve a serpente em atuação. E ali nessa descrição aparece algo interessante, não só a identificação de que essa serpente era diabo, Satanás, o sedutor de todos os homens, a partir do verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse, mas também a gente vai encontrar lá no livro de Apocalipse a referência da mulher. Porque o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, persegue a mulher. E, portanto, essa cena do verso 15 de Gênesis 3 é uma antecipação da história do que Satanás faria na perseguição ao povo de Deus ao longo do tempo. E essa expressão, ela agudiza quando a gente chega na última fase da história, porque não conseguindo destruir a mulher, vai perseguir o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa referência mostra o que Satanás faz e sempre fez. A intenção de Satanás nunca foi o melhor do ser humano, pelo contrário, a intenção de Satanás era formar um reino antagônico ao reino de Deus e destruir, se possível, Deus e os demais. Mas isso não era possível e não foi possível pela vitória de Cristo na promessa feita aqui. Na sequência, vem as consequências para Adão e Eva do pecado. E aqui começam a aparecer algumas coisas que contrastam com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Essas não são todas as consequências do pecado, apenas são algumas referências destas consequências para a gente lembrar o que estava previsto no capítulo 1 e no capítulo 2 na criação do ser humano. Então, quando aparece para Eva a referência de que a dor do parto seria multiplicada e a gravidez seria difícil, com dor terás filhos, e aí a segunda questão, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, essas duas coisas que aparecem aqui, na realidade ilustram algo que estava no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, uma referência direta do multiplicai-vos e enchei a terra, como uma bênção de Deus, abençoou-os e disse, sede fecundos. E a segunda coisa que aparece aqui está no capítulo 2, falhei uma adjutora que lhe seja idônea. Essa idoneidade desapareceu. Ellen White faz referência a esse texto, pontuando que, como Eva foi a primeira a pecar, a consequência de ela ter aceito a proposta de Satanás é agora ela viver dentro de um contexto de submissão. Aquilo que era a idoneidade desaparece. E é interessante observar isso por dois aspectos. O primeiro, pelo fato de Eva ter sido a primeira, mas o segundo aspecto é o que era de diferente na estrutura dos dois. O pecado retira aquilo que mantinha os dois em condição de igualdade, em condição de idoneidade, e ao retirar isto, que é o domínio da razão, a razão plena, a partir de agora as emoções passam a dominar o ser humano, e as diferenças entre os dois aparecem. Esse domínio não é por acaso e nem é algo que Deus pôs, esse domínio é simplesmente uma consequência da diferença que existia entre os dois. E essa diferença sem controle leva a esse cenário. Esse peso que a partir daí começa a ocorrer, ele é um peso em várias dimensões. É um peso no relacionamento, é um peso nas tarefas, é um peso no processo da existência humana. Porque as tarefas que estavam sobre Eva, por exemplo, na concepção dos filhos e na criação dos filhos no Éden, era uma tarefa prazerosa e atenuada pela perfeição. Mas quando você olha essa tarefa num ambiente de pecado, ela é uma tarefa exaustiva. Todo o processo envolvendo a vida familiar é uma tarefa exaustiva dentro do contexto de peso que recai sobre a mulher. E isso não tem como equilibrar de novo, até que Deus retorne, até que Cristo retorne e renove a estrutura humana ao ponto de partida. Portanto, sim,
Esse é um desenho que persiste. Ele pode ser atenuado pela participação de outros agentes, o homem e os filhos, mas ele nunca será perfeito. Sempre haverá algo que pesará mais. E isso não tem retorno, não tem como retroagir. Não importa quantos movimentos a gente faça no mundo na direção de igualdade, não há como recuperar isso. É uma questão do pecado. Outra situação que aparece na sequência é o que Adão vai sofrer em função do pecado. E para Adão aparecem as referências, em primeiro lugar, da terra. Ele recebe de Deus a terra, ele recebe de Deus uma ordem, domine sobre todas as coisas. Porém, a primeira coisa que ocorre no pecado é que a terra se rebela contra o homem. Adão não tem mais controle, nem sobre os animais, nem sobre a terra. Na sequência disso, a gente tem a terra prejudicando a continuidade da existência. Assim como com dor Eva teria filhos, com dor e suor Adão terá que buscar o seu sustento, e isso não tem como alterar-se também. O processo de lidar com a terra, para que a terra entregue aquilo que era anteriormente bênção e de forma graciosa entregue ao ser humano, agora dependeria de esforço. E além do esforço, teria coisas para atrapalhar. Cardos, abrolhos, espinhos, ervas daninhas. Tudo isso atrapalha o desenho daqui para frente. E não só essa questão, mas a degeneração humana recai sobre o homem e é sobre ele que cai a condenação de morte. Óbvio que Eva também morreria, mas é Adão quem recebe a sentença de morte. Você foi feito do pó e é para lá que vai voltar. A única questão é que não vai voltar agora. Você vai ter um tempo para viver, entender os resultados do pecado e compreendendo os resultados do pecado, você terá uma decisão que tomar. Ou você volta para casa, ou continua no pecado. Ou você vive a partir da escolha que vocês fizeram, que é viver com Satanás e usufruir o que ele pode dar. Ou vocês voltam para casa e vivem comigo, usufruindo daquilo que eu posso dar. Mas para isso, vocês vão viver um tempo no mundo de pecado para entender o resultado do pecado. E essa escolha ser feita de forma livre e genuína. E assim passa a ser a história de Adão e Eva. Eles são expulsos do jardim, por razões óbvias, não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida, e o jardim persistiria como um modelo, como uma demonstração do que era a perfeição e, em contraste, o que o mundo se tornou. Agora imagina a cena daqui para frente, Adão e Eva vivendo fora do jardim, e tendo à porta do jardim os anjos e a estrada para a árvore da vida, uma espada que impedia o caminho, o acesso. E imagina os descendentes de Adão e Eva daqui para frente, escutando a história do pecado, vendo o jardim e não podendo entrar. Vendo a perfeição em contraste com o pecado do lado de fora e não podendo ir para lá. Essa passou a ser uma história viva do efeito colateral do pecado para essas gerações da fase inicial do mundo. Não só isso, o texto termina pontuando que Jesus estabelece para Adão e Eva uma saída. E a saída, além da questão da escolha, é que alguém precisa ocupar o lugar deles. E para saírem do Éden, eles recebem roupas. Se a gente olha o texto vai dizer que essas roupas, elas são feitas de pele. Não é muito difícil imaginar o que aconteceu. O primeiro sacrifício e a primeira referência. Daqui para frente, Adão e Eva e todos os seus descendentes sacrificariam cordeiros como referência ao cordeiro que viria no futuro para resolver o problema do pecado em definitivo. Ou seja, eles não saíram do Éden nus. Eles saíram do Éden revestidos, entre aspas, da glória de Deus, na forma agora de um cordeiro morto. Portanto, quem olhasse para eles já não via Adão e Eva, via Cristo como cobertura da sua nudez. E isso é uma metáfora muito interessante, aberta no capítulo 3.
para mostrar que todo aquele que crê em Cristo é visto com Cristo primeiro. Ou seja, se a gente chega diante de Deus, Deus não nos vê, Deus vê a Cristo. Aí a gente começa a entender algumas frases do Novo Testamento, como a de Paulo, que talvez seja mais famosa: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Essa é uma referência a Gênesis 3, ao que Cristo fez nesse momento da cena. Ao serem despedidos dali, eles também têm mais uma referência que muda em relação ao que existia antes no Éden, que é o cardápio. E é a última das coisas que aparece nessa modificação. Daqui para frente, esse cardápio, que era composto de frutas e alguns cereais, agora passa a ser também de ervas do campo, ou toda a estrutura que a gente tem de verduras e raízes, etc. O cardápio do ser humano se modifica. E há uma razão para isso bastante clara. O ser humano fora do Éden vai viver a degeneração. E a maior parte dos remédios que a gente tem vem desses elementos, ou de verduras, ou de raízes. E isso passa a ser uma forma de amenizar o impacto do pecado na degeneração humana. Não vai resolver em definitivo, mas ameniza o processo na misericórdia de Deus. Daí para frente, Adão sai com Eva do jardim, e o texto termina dizendo: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora formado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente, ao jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da vida. Assim completa o texto. Porque é interessante observar Gênesis 3. Várias características presentes na natureza humana nesse momento de Gênesis 3 explicam alguns comportamentos visíveis no ser humano de hoje. Comportamentos como os descritos por Timóteo ou outros textos da Bíblia que apontam o egoísmo, os conflitos, as estruturas degenerativas, as questões comportamentais rebeldes do ser humano atual, são fruto dessa cena e de outras que a gente vai ver daqui para frente como consequências do pecado de Adão e Eva. Qual é a importância de olhar para a queda? Não é a queda. A importância de olhar para a queda foi a saída que Deus encontrou para a queda. A coisa mais fantástica dessa saída que Deus encontra para a queda é o fato de que Deus, nesse momento, fornece misericórdia e fecha qualquer argumentação que Satanás pudesse ter a respeito da atitude de Deus. Satanás esperava uma de duas atitudes de Deus: a destruição de Adão e Eva, ou a não destruição de Adão e Eva. Em qualquer das duas alternativas, ele diria: ou Deus é tirano, ou Deus é um leviano e mentiroso, porque Deus disse que o salário do pecado era a morte, mas Adão e Eva não morreram. Ou Deus matou os dois, o que prova a minha tese de que Deus é um tirano, e quem não o obedece, quem não faz o que ele quer, no seu capricho ele vai lá e destrói. Tanto faz o que Deus fizesse, Satanás teria todas as acusações formatadas para levar para o universo inteiro quem ele achava que Deus era. Deus não faz nenhuma coisa e nem a outra. Deus começa o processo não matando os dois. E Satanás já está pronto para puxar uma carta da manga para acusar Deus de leviano quando Deus diz: eu morro no lugar deles. E por essa saída, Satanás e ninguém no universo esperava. Razão pela qual a Bíblia vai descrever Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ou desde antes da fundação do mundo. O plano já estava feito, a saída já estava estrategicamente posicionada. Se eles pecarem, eu pago a conta. Porque a lei de Deus não muda, a exigência continua sendo a mesma, o salário do pecado é a morte, porém a frase não para aí. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a visão da queda durante nosso estudo dessa semana seja um relembrar dessas promessas, mais do que um olhar para a desgraça, um olhar para a saída e para a alternativa do modelo, e principalmente para entender o que Deus espera de nós, uma vez que de forma tão ampla e recheada de amor, proveu uma saída dessa condição do pecado na forma do seu Filho. Que essa seja a nossa experiência essa semana. Eu me desejo para todos vocês. Até o próximo sábado. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo provimento da graça, pela forma maravilhosa como resolveste o problema do pecado, pela disposição em enviar teu Filho para morrer na cruz por todos nós, mas principalmente te agradecemos porque essas histórias não ficaram perdidas no passado e chegam até nós a partir da tua palavra. Dá, Senhor, que no nosso estudo durante essa semana possamos reviver essa experiência e principalmente revitalizar a nossa fé e a alegria de sentirmos na vida de cada um de nós a tua graça. Dá, Senhor, que isso possa não só reavivar a nossa esperança da redenção, mas principalmente nos despertar para a missão de contar a outros a alegria da salvação em Cristo. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.